Boa noite a todos. Hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui no Mapa do Direito o meu amigo professor Santiago Freire. Professor Santiago, boa noite. Boa noite, professor Almir. É muito bacana participar do seu trabalho, do seu projeto. Eu tenho acompanhado ele faz tempo e agora estou muito honrado com o convite. Muito obrigado por ter confiado em mim aqui uma palavra para os seus seguidores, para os seus alunos, enfim. O prazer é todo meu, professor. É sempre muito bom poder falar contigo. Agora, por conta da pandemia, a gente está um pouco afastado, né? Mas a gente sempre encontrava na faculdade, trocava uma ideia, e isso me lembra a forma com que eu te conheci. Né? Eu lembro que nós dois éramos professores da pós-graduação de Direito do Trabalho da Faculdade Lions aqui em Goiânia, e eu lembro que os alunos, eles falavam demais num tal de um professor Santiago, e falavam, tem um professor que é bom demais, a gente está adorando ele, as aulas são muito dinâmicas, são muito boas, e eu fiquei morrendo de vontade de conhecê-lo, até que um dia, passando pelo corredor, o senhor me chamou e eu pude conhecer. Eu lembro que esse foi o momento que realmente ficou marcado pelo, justamente pelos alunos, o tanto que falavam bem do senhor, e eu queria entender por que disso tudo. E depois de poder conviver contigo, eu consegui entender realmente. Sempre todos os alunos falam muito bem. Com toda sinceridade, eu soube do senhor exatamente da mesma forma, igual, com toda a honestidade do mundo. Eu soube do senhor pela boca dos alunos, sempre falando, professor Almir, eu nunca assisti uma aula sua, não que eu esteja lembrado, mas os alunos sempre comparam, né? Dizem, olha, uma aula, um formato de aula muito parecido com a sua é do professor Almir. E sempre muito elogiado, muito falado pelos alunos, e eu fiquei numa curiosidade de conhecê-lo, até que te vi no corredor e te chamei. Foi. O que é curioso também é que depois eu comecei a te ouvir muito no programa que o senhor participa, o senhor é comentarista, né, do comentarista político do programa da Interativa, aos sábados, sempre que posso te ouço, e eu me inspiro muito em você, até eu acho que as nossas opiniões elas são muito parecidas em diversos aspectos, né, eu há aproximadamente um ano, eu também venho atuando como comentarista no Jornal da Rádio Terra, às quintas-feiras, e sempre me inspiro muito nas suas opiniões, muito sensato, né? Falando de forma muito técnica, então já deixo aqui meus parabéns também. As participações são sempre muito boas. Muito obrigado, é muito bom saber que você me ouve, muito obrigado mesmo. Eu sou apaixonado em política, em economia, eu posso passar horas e horas trocando uma ideia sobre política, mas sem paixão, sem paixões, sem fanatismos. E aí lá na rádio é uma oportunidade que eu tenho de me expressar. E agora, o papo, como a rádio tem uma audiência muito grande, eu procuro ser o mais técnico possível. Que bom que você reparou isso e obrigado por isso. E por falar em política, eu não costumo falar sobre política aqui no canal, eu acho que são coisas diferentes, o objetivo nosso aqui é exame da OAB, mas juridicamente a gente acaba tendo que analisar algumas questões que podem, inclusive, eventualmente, de uma forma ou outra, ser cobradas no exame. Hoje, especificamente, nós estamos no dia 23 de março e tivemos uma importante decisão do STF acerca da suspeição do juiz Sérgio Moro em relação à Operação Lava Jato nos processos do ex-presidente Lula. Tecnicamente, juridicamente, deixando política de lado, o senhor tem algum comentário sobre esse assunto? Todas as vezes que eu abordo esse assunto esse tipo de tema em qualquer lugar, na sala de aula, na rádio, e aqui não vai ser diferente, eu gosto de deixar claro para as pessoas que é um posicionamento técnico-jurídico. Aqui é um cientista jurídico falando, e eu tenho certeza que os nossos as pessoas que nos assistem aqui agora vão conseguir ter essa sensibilidade. Sem um pingo de paixão, sem um pingo de petismo, de bolsonarismo, sem uma gota de paixões aqui, eu fiquei muito feliz e muito aliviado com a decisão hoje em nome da advocacia. O juiz ele tem que ser imparcial. Essa é uma regra número 1. Juiz não pode ter sentimento, juiz não pode ter lado, juiz não pode ter vontade. Ele, de uma forma muito serena, muito imparcial, ele tem que julgar o processo tecnicamente. Eu já conversei com alguns juízes, amigos, eles até dizem para mim que
ser juiz é uma atividade difícil, porque às vezes você, como pessoa, como ser humano, tem vontade de sentenciar um processo num sentido, mas internalizando que ali você é um braço do direito, da justiça, internalizando que naquele momento você é o juízo, então você tem que tecnicamente julgar. Então é isso que nós advogados esperamos do juiz, dos juízes, e sofremos muito quando temos o contrário, ou seja, um juiz que não exerce o princípio 1, que é a imparcialidade. Sem uma gota de paixão, não resta dúvida nenhuma que o juiz Sérgio Moro ajudou, palpitou, contribuiu para o Ministério Público. Né? Ele fez muito mais do que ele deveria ter feito, ele foi parte no processo, e é claro que um juiz desse não tinha condições de julgar processo nenhum de ninguém. O que eu ouvi na minha última participação na Rádio Interativa foi o seguinte: ah, mas como o réu era o Lula mereceu. Ah, como era o Lula. A gente não pode ter esse raciocínio. A justiça é para todo mundo, né? Se fosse eu, se fosse meu pai, se fosse minha mãe o réu, se fosse meu irmão o réu, minha esposa, meu marido, eu iria querer um juiz justo, coerente. Então, com o Lula não é diferente. Qualquer réu, seja ele do partido político que for, ele merece um julgamento justo e igualitário. E o Sérgio Moro com certeza não foi isso aí, que ele palpitou, que ele contribuiu, que ele excedeu e muito as atribuições de um juiz, isso acho que não resta dúvida. Então foi um julgamento justo hoje, que na minha opinião lavou a alma da advocacia. Perfeito. Vindo já agora para o exame da OAB, mas ainda em um assunto polêmico e que acaba envolvendo política também, o nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, antes de ser presidente, ainda enquanto deputado, apresentou alguns projetos de lei para a extinção do exame da OAB. Em relação a isso, chegou uma pergunta aqui do Giovanni Porto. Ele fala: professor, o Bolsonaro é contra o exame da ordem. Por outro lado, eu vi o senhor falar que tem gente querendo criar uma terceira fase. Qual o rumo que o senhor acha que esse exame vai tomar no futuro? Essa questão da terceira fase foi um projeto apresentado no Conselho Seccional da OAB para a implementação de uma terceira fase, uma prova sobre as prerrogativas dos advogados. Mas o que eu te pergunto é, o exame da OAB ele é realmente importante? A gente precisa ter esse exame da OAB? Ou você acha que ele poderia ser opcional, por exemplo, ou só um estágio resolveria essa questão? Eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco polêmica, mas eu tenho um compromisso com você de ser muito honesto nas perguntas que me forem feitas. Eu entendo que o exame da OAB é fundamental. O que eu vou dizer de polêmica é o seguinte: como professor universitário que sou há muitos anos, da graduação, da pós-graduação, se você disser para mim que todo mundo que forma em direito vai se tornar advogado de forma automática, sem nenhum exame, sem nenhuma peneira, sem nenhum filtro, eu vou dizer para você que eu vou ficar muito assustado. Se você disser para mim que todo aluno de direito, todo estudante de direito que pega um diploma de curso superior e pegar um diploma de curso superior em direito numa instituição pública ou privada, tanto faz, é algo muito simples. Hoje no Brasil, as instituições de ensino, de uma forma geral, públicas e privadas, não pressionam o aluno, então pegar um diploma de curso superior é facílimo. Colar grau em direito é muito simples. Se você disser para mim que todas essas pessoas que formam em direito de forma indiscriminada, que hoje são mais de 3 milhões de bacharéis em direito, se você disser que todas essas pessoas poderão exercer a advocacia sem nenhum exame, sem nenhum filtro, eu vou dizer para você que eu vou ficar muito preocupado, preocupadíssimo. Eu vou dizer para você que a justiça brasileira estará seriamente ameaçada, que o funcionamento do Poder Judiciário estará gravemente comprometido se você disser que qualquer bacharel em direito poderá advogar. Eu quero dizer o seguinte, que quando eu fazia o 9º período da faculdade de Direito, eu, por ser muito pobre, de família muito humilde, eu precisava passar na faculdade, para passar na prova da OAB ainda na faculdade. Qual que era o meu raciocínio? Eu não teria tempo, eu não teria dinheiro para ficar estudando depois que eu me formasse. Eu precisava formar e começar a trabalhar. Né? Em função da minha origem humilde, eu não ia ter um pai, uma mãe me bancando, fazendo cursinho e tudo. Eu precisava passar na OAB já no final da faculdade, ou imediatamente após a colação de grau, para já imediatamente começar a trabalhar. E eu estudava, porque eu tinha muito medo de colar grau e não conseguir atingir esse objetivo de me formar antes da faculdade. E estudei muito e ralei demais. Eu me lembro que eu morava numa casa muito simples, assim, muito pobre, e lá era telha Eternit, sabe aquela telha bem quente?
e lá não tinha conforto nenhum para estudar, e eu ia ali para o Lago das Rosas, perto do zoológico aqui em Goiânia, e sentava na grama, estudava. Por quê? Porque eu achava que a prova da OAB era esse bicho papão, né? Era essa coisa assustadora, que era difícil demais, que a reprovação era imensa. Quando eu efetivamente cheguei para fazer a prova, eu falei, era só isso? Era só isso? Assim, o bicho papão era só isso? Tive essa impressão tanto na primeira fase quanto na segunda fase. E não é porque eu sou um nerd, não. Ao contrário, eu Então, sou um aluno mediano. a aprovação Era só... veio de primeira. A aprovação veio de primeira. Na primeira fase eu fiz 58 questões, então o mínimo era 40, tinha 18 questões aí de gordura, né? Eu poderia ter errado 18 questões na primeira fase, que ainda teria passado. E na segunda fase eu fiz para direito de trabalho, passei com 10, fechei a prova. E isso não é um QI elevado, não é nada disso não. Eu sou um aluno mediano, sempre fui. É estudo, é só isso, porque na época colocaram na minha cabeça que a prova da OAB era difícil demais e eu quase morri de estudar. Quando eu cheguei lá, eu falei, é só isso? Por que eu estou falando isso? Para mostrar que a prova da OAB ela não é uma prova de juiz que tem o objetivo de nivelar as pessoas por cima, não. A prova da OAB tem o objetivo de nivelar as pessoas por baixo, ou seja, é saber se o indivíduo tem condições mínimas, condições básicas de ser advogado. Inclusive, né, individualmente, quando a gente pega as questões da primeira fase, cada questão, ela é uma questão simples. Não são questões complexas. São questões geralmente baseadas na lei. Na segunda fase você pode utilizar o Vattmecum. Talvez a grande dificuldade seja a quantidade de questões, 17 disciplinas, torna ela um pouco mais complicada, mas se você for analisar individualmente, cada questão não é, o grau de dificuldade não é tão elevado se a gente for comparar com outros concursos, né? Um concurso para delegado, um concurso para promotor, um concurso para juiz, o grau de dificuldade é muito mais elevado realmente. Se você for, eu faço minhas as palavras do professor Almir, né? Se vocês forem olhar as questões em si, você vai ver que não existe uma grande complexidade. A maioria das questões são simples. Porque o objetivo da prova não é selecionar os melhores. Não. O objetivo da prova é todos aqueles que têm condições mínimas de advogar serão aprovados. É por isso que é uma prova básica, é uma prova simples. A segunda fase também. Você vai encontrar uma ou outra questão com pontos complexos, assim, com pegas, com grandes pegas, mas a grande maioria das questões são medianas para fáceis. E tem que ser assim mesmo. Agora, a prova é necessária. É necessária porque, uma vez que a prova tem o objetivo, não de selecionar os mais intelectuais, não, mas de ver se o indivíduo tem condições técnicas mínimas de advogar, a prova é necessária para nivelar as pessoas, porque senão você permite que entre para o mercado da advocacia pessoas não preparadas. E eu quero lembrar, com todo respeito às outras profissões, mas eu quero lembrar que o advogado é essencial à justiça. O advogado ele faz parte de um tripé que mantém a sociedade organizada, né? Nós temos um tripé formado pelo executivo, pelo legislativo, pelo judiciário, e o advogado ele é protagonista, ele é essencial, ele é fundamental nesse terceiro, nesse pé, que é o poder judiciário. E como protagonista que o advogado é muito mais do que uma simples profissão. O advogado ele é essencial para o funcionamento do Estado, da democracia, da sociedade que temos, da máquina pública. Então é por isso que esse profissional que está injetado, que está inserido no mercado, ele tem que ter condições técnicas mínimas. Por quê? Porque a república depende desse profissional. O bom funcionamento do Estado, de um braço fundamental do Estado, que é o judiciário, depende da competência desse profissional. É por isso que a gente tem que ter, pelo bem da democracia, pelo bem da república, a gente precisa ter a segurança de que quem está atuando como protagonista no poder judiciário, ou seja, o advogado, tem condições mínimas, técnicas mínimas de atuação. Perfeito. E quando o senhor disse, há alguns minutos atrás, que o aluno, quando ele está, a gente não pode falar que todos os alunos teriam condições para advogar, né? Todos os bacharéis teriam condições, até porque a gente já vê na prática advogados que, mesmo tendo sido aprovados no exame, não têm condições técnicas, não se preparam, param de estudar e não conseguem realmente desempenhar um bom trabalho. Agora, em relação especificamente aos alunos, não é um bicho de 7 cabeças, eu sempre bato nessa tecla. Não é um milagre, você não precisa, não tem um segredo para que você
consiga essa aprovação. O que eu sempre falo, principalmente para aqueles alunos que estão ali mais para o começo do curso, que a única coisa que você, estudante do curso de Direito, precisa fazer para ser aprovado no exame da OAB de primeira é levar a faculdade a sério. Porque, e o professor Santiago pode comprovar isso, o que a gente mais vê são alunos que não estão nem aí para o curso, não se preparam, não assistem às aulas, não fazem as atividades, e a gente sabe que ali na hora da prova, às vezes cola, faz um trabalho, dá o seu jeitinho e é aprovado, e quando chega no 10º período e precisa da aprovação no exame, aí tem que fazer mais 2, 3, 4, 5 anos de cursinho, porque tem que fazer a faculdade novamente. Se tivesse desde o começo já se preparado ali adequadamente, certamente a aprovação seria muito mais fácil. E aí a pergunta que eu tenho para o senhor, professor, na sua preparação, você só começou a se preparar ali no 9º período para o exame da OAB, ou desde o começo da faculdade, pelo menos levava o curso a sério? Eu sempre levei o estudo muito a sério, eu sempre fui um bom aluno, sem nenhuma falsa modéstia, sempre fui um aluno dedicado, estudioso, participativo. Conforme eu expliquei, eu sou de uma família bem pobre, bem humilde, e eu tive a oportunidade de estudar numa grande instituição que é a PUC Goiás. O meu curso era financiado e tudo, e eu me sentia muito honrado de estar ali, de estudar ali. Eu realmente achava que eu era um privilegiado, e continuo achando, de ter estudado naquela instituição, de ter tido aquela oportunidade de estar ali naquele ambiente. E eu aproveitei muito essa oportunidade, fiz um bom curso. Eu fiz 5 anos de um bom curso de Direito. Mas, quando chegou no 9º período, eu comecei a fazer matérias, disciplinas, que lá na PUC é tudo muito assim, não tem esse negócio de turma fechada. Você estuda com alguém do 10º, do 4º, lá não tem turma, né? Cada aula que você pega é com um aluno diferente. E eu comecei a ver que as pessoas não passavam na OAB. Reprovado, reprovado. Isso foi gerando em mim um pânico, um medo. Por quê? Porque eu precisava passar. Eu tinha essa necessidade de formar e começar a ganhar dinheiro. Eu não tinha tempo para ficar, depois de formado, nem tempo, nem dinheiro, para ficar depois de formado 1 ano fazendo cursinho. Eu precisava passar. E isso me gerou um apavoramento muito grande. Eu comecei a estudar horas e horas por dia. Eu trabalhava, chegava do serviço, ia estudar, dormia de madrugada, aquela coisa. Mas, como eu falei, acabaram me convencendo que essa prova era um bicho papão, e ela nunca foi. Eu acabei percebendo, mas eu só percebi isso depois que eu efetivamente cheguei lá no dia de fazer a prova, eu acabei percebendo que com uma boa faculdade, com uma graduação bem feita, era o suficiente para ser aprovado nessa prova sem maiores problemas. Só que o problema é que a grande maioria dos alunos, eles não percebem a grande oportunidade que é fazer direito. Eles não percebem quão privilegiados eles são por estar sentado numa cadeira numa faculdade de curso superior de direito. Então, a grande maioria só se toca disso, a ficha só cai nos períodos finais da faculdade, ou mesmo após a colação de grau, depois que formou, ou alguns essa ficha não cai nunca. Tem muita gente que não compreende nunca, ou compreende tardiamente, a grande oportunidade que é, a magnífica oportunidade que é sentar numa cadeira de curso superior de uma faculdade de Direito. E aí, quanto mais tarde a sua ficha cair, mais difícil é. Por que o curso de Direito ele tem 5 anos de duração? Porque não é que é difícil, mas é que é conteúdo demais. O quantitativo é enorme. Tanto é que eu sou formado em administração de empresas também. Com todo respeito à minha outra profissão de administração, na faculdade de administração, às vezes a gente repete conteúdo. Às vezes um assunto que você tratou no 3º, no 4º período, você volta a falar dele no 6º, no 7º. Por quê? Porque não tem tanta, a ementa não é tão grande. Agora, no curso de Direito, a gente não repete assunto nunca. E falta tempo, né? Geralmente falta tempo. É justamente o contrário. A gente sempre reclama, principalmente quem é professor de Direito do Trabalho, sempre reclama que não dá tempo do processo do trabalho, com um semestre só explicar todo o processo do trabalho. Então, não é que o direito é difícil. Para ser sincero, eu acho que difícil é física quântica. Eu acho que isso é que é difícil. O direito eu não acho que seja difícil. O direito é grande, ele é denso, ele é muita coisa, é muito assunto. E o que acontece com o direito? Ao invés do aluno ir absorvendo o assunto, semestre após semestre, a conta gotas, no primeiro período ele aprende um pouco, estuda esse pouco.
no segundo período ele aprende outro pouco, e vai amadurecendo até o 10º, não. O aluno leva a faculdade nas coxas no primeiro período, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Quando a ficha dele cai e ele acorda para a vida, já tem muito conteúdo acumulado, já tem muito assunto que ele não absorveu, já tem muita coisa que ele não entendeu, porque o direito é construtivo, é gradual. Para você poder entender a matéria do 8, para você entender o civil 6, é necessário que você tenha internalizado o civil 1. Para você entender o trabalho 2, é necessário que o trabalho 1 tenha ficado claro. Para você compreender o processo do trabalho, o direito material do trabalho 1 e 2 tem que ter ficado claro. E como muitos alunos demoram a internalizar a importância disso, quando ele percebe isso, quando a ficha dele cai, já tem assunto demais para ele poder absorver. E o cérebro humano, ele é como um HD. Para eu poder fazer um backup de um computador, demora um tempo. Por quê? Porque o computador tem que processar aquelas informações. O cérebro humano é a mesma coisa. Se você quiser enfiar no cérebro humano muita coisa de uma vez só, ele não dá conta. É para isso que o curso tem uma duração de 5 anos. Se eu conseguisse estudar a faculdade de Direito em 6 meses, ela duraria 6 memeses. Ela dura 5 anos, é que é coisa demais, é assunto demais, é denso. E é exatamente isso que o aluno, às vezes, ele não entende. E ele sai ali do 10º período da faculdade e ele acha que em 3 meses, que geralmente é o tempo que vai demorar ali entre uma prova e outra, 3, 4 meses, ele vai conseguir aprender tudo o que ele deveria ter aprendido enquanto ele estava na faculdade. Isso realmente não acontece. As coisas não são tão simples assim. Senão a gente não precisaria fazer o curso, só fazia um preparatório para o exame da OAB e estava tudo resolvido, né? E tudo que a gente quer, né, Almir, o exame da OAB. A gente quer aprovar na OAB, a gente quer a OAB, OAB, OAB. Durante a faculdade a gente só pensa em OAB. Como se pegar a carteira da OAB fosse a solução de todos os problemas do mundo. Mas antes fosse, viu? É aí que começa, né? Quando você pega a carteira da OAB, você percebe naquele dia que o cheque de $1 milhão ele não vem junto, né? Você precisa construir uma carreira, você precisa se construir como profissional advogado. A carteira da OAB em si, o documento, não faz com que você se estabeleça no mercado, mas isso a gente fica tão focado na carteira da OAB que o pós-carteira da OAB a gente só descobre depois. Então, às vezes, esse aluno que engole o conteúdo em 3 meses, às vezes ele até passa na OAB, ele é tão sortudo e ele engole ali o conteúdo, ele decora o que tem que ser decorado, e ele faz um cursinho ali que dá para ele os macetes, às vezes ele até passa. Só que passar na OAB é uma coisa. Ter a carteira da OAB no bolso é uma coisa. Agora, o exercício da advocacia é outro, né? Esse estudante, esse bacharel em direito, esse estudante que em 3 meses ele engoliu 5 anos de faculdade, ele pode até conseguir passar na prova da OAB, que conforme eu disse, a prova da OAB é uma prova simples, que nivela os alunos os candidatos por baixo. Agora, estar tecnicamente preparado para o exercício da advocacia, esses 3 meses de maratona de cursinho para a OAB não te prepara para a advocacia, não. O que te prepara para a advocacia são 5 anos de advocacia bem feitos. Perdão, 5 anos de graduação em Direito bem feito. Santiago, chegaram 2 comentários aqui. O Jolino, ele falou: o exame da ordem, de certa forma, incentiva o aluno a se esforçar. E a Carla falou algo que eu achei bem interessante. O problema não é a complexidade da prova, é que muitas vezes ela é mal elaborada. Eu fiz uma live aqui há algumas semanas falando dos erros da FGV, especificamente no exame da segunda fase da OAB, em que ela confunde o candidato, às vezes tem questões que ela leva o candidato a erro, tem alguns itens que ela nem aplica as próprias regras do seu próprio edital, isso acaba realmente atrapalhando. Mas eu particularmente, eu acho que no geral é uma prova que amadureceu muito, né? Nós já temos aí mais de 10 anos de FGV, estamos no 32º exame da OAB agora, e é uma prova que ela veio melhorando muito ao longo do tempo, né? Aqueles erros gravíssimos que aconteciam, eles já são menos frequentes. E aí eu te pergunto, o que o senhor acha da qualidade da prova em si? O senhor acha que ainda tem muitos erros? Isso é motivo para o aluno ele não ser aprovado? A FGV é uma instituição séria, eu particularmente confio na instituição e acho que, de fato, alguns erros graves ocorreram no passado, mas hoje entendo que a prova atingiu uma maturidade. A instituição que organiza a prova
a FGV atingiu uma maturidade. Acho um erro pontual ou outro acontece de vez em quando, mas não acho que isso, em hipótese alguma, comprometa a aprovação de ninguém. De uma forma geral, a prova é boa, ela tem boa qualidade e ela é bem elaborada, sim. Em relação ao comentário do primeiro aluno, eu concordo integralmente. De fato, a prova da OAB, ela tem esse fator psicológico de incentivar as pessoas a estudarem, porque o estudante de direito, já no primeiro dia de aula, ele tem a ciência que no final do curso ele vai encontrar uma prova, um exame. Isso aí é fato. Todo mundo descobre isso já no primeiro semestre da faculdade, ou já entra sabendo, a maioria já entra sabendo. E mesmo assim, para muitos, isso não é um fator intimidatório, né? Para muitos é vida que segue, levando a faculdade nas coxas, como se diz popularmente, como se nunca fosse encontrar exame nenhum. Então, eu concordo com o aluno, o exame da OAB pressiona o estudante a se comprometer, já na certeza que amanhã ou depois ele vai encontrar uma prova avaliativa dele próprio. Perfeito. Santiago, a gente está há mais de um ano sem ter o exame da OAB. Essa prova era para ela ter ocorrido aí no começo do ano passado, veio a pandemia, a prova foi suspensa, os alunos ficaram aí meses sem saber o que fazer, se estudavam, não estudavam, inclusive a maioria parou de estudar, simplesmente abandonou. Em dezembro a gente teve a prova da segunda fase, que ainda estava pendente, e aí saiu o edital do próximo exame, que seria a prova agora no dia 7 de março. Uma semana antes, a prova foi novamente suspensa, não tem data para ser realizada ainda, e os estudantes ficam naquela. Não sabe se estuda, não sabe se não estuda. O que você acha? O que o aluno que está aí nessa situação de tanto tempo de suspensão de prova deve fazer? Eu vivi toda a ansiedade, todo o drama da prova da OAB. O medo de não passar, o drama do estudo. Eu vivi tudo isso e vivi intensamente. Então eu entendo o sentimento desses alunos, entendo e me solidarizo. Não deve estar sendo fácil. Mas eu preciso fazer algumas colocações. Primeira colocação. Em que pese eu tenha sido, acho, modéstia à parte, um bom estudante de direito, fiz uma boa graduação nos meus 5 anos, fui um aluno dedicado, eu entendo que esse fechamento que eu fiz no último ano, esse estudo direcionado que eu fiz para a prova da OAB no meu último ano de graduação, eu entendo que ele me contribui muito para a minha atuação como advogado até hoje. Tem muita coisa no meu exercício da advocacia hoje, né? Eu sou advogado, eu sou professor universitário, mas sou advogado também, tenho escritório aqui em Goiânia. Esse estudo direcionado que eu fiz para a prova da OAB na época me ajuda no meu exercício da advocacia até hoje. Então, o que eu quero deixar claro para o aluno é que esse estudo que ele está fazendo direcionado para a OAB, ele não vai servir apenas para a prova da OAB. Ele vai ser muitíssimo útil para quem for efetivamente advogar. E muitos que estão me ouvindo agora, amanhã ou depois vão me mandar mensagem, eu vou mandar mensagem para você e falar, vocês tinham razão, é isso mesmo. Contribui para o exercício da advocacia mesmo. O segundo ponto é o seguinte, estudar para a prova da OAB, estudar para concurso público, é a mesma coisa que fazer academia. Se você perder o ritmo, você perde tudo que você construiu. Então, eu entendo que muitas pessoas não podem ficar ad eterno estudando de forma exclusiva, muita gente tem que voltar para os seus empregos, trabalhar, mas concilie isso com o estudo. Dedique uma parte do seu dia para o estudo. Não pare de estudar, porque se você parar de estudar, enferruja. Você perde o que você esquece. O cérebro humano esquece. O cérebro humano ele é preparado para descartar as informações que você não vai usar ou não está usando, para o espaço cerebral ser ocupado por outras informações. Então, se você parar de estudar direito, se você parar de estudar os conteúdos, civil, penal, trabalho, o seu cérebro vai aos pouquinhos, diariamente, descartando essas informações. E aí você vai perder semanas, meses ou talvez até anos de estudo. Então, parar de estudar pela incerteza da data da prova em função da pandemia é um erro gravíssimo que eu aconselho vocês a não cometerem. Pela sua necessidade profissional, financeira, não sei, você pode até precisar diminuir o ritmo de estudo para voltar para o mercado de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Agora, parar de estudar pela incerteza da data da prova
é um dos piores erros que uma pessoa pode cometer na minha avaliação. Tem que continuar pelo menos fazendo seus resumos, resolvendo questões, que seja meia hora por dia, 45 minutos por dia, mas concordo plenamente. Parar e simplesmente abandonar. Eu até entendo que aqueles que iam fazer a prova agora no dia 7, poderiam até dar essa dica aqui, para 2 semanas, descansa um pouco, porque a gente tem uma carga psicológica também que envolve todo esse momento que nós estamos vivendo, né? E aí a frustração ela é muito grande. Então, nenhum problema, parar um pouquinho, dar um tempo, 1, 2 semanas, mas depois volta. Até porque pode acontecer de amanhã vir a OAB aqui e falar, olha, essa prova vai ocorrer daqui 45 dias. A gente não sabe o que pode acontecer, apesar de que eu acho difícil, né? A gente está no pico do pico dessa pandemia, então eu imagino que essa prova ainda vai demorar mais alguns meses para ocorrer. Mas chegou uma pergunta aqui, professor. A Rosângela, ela fala o seguinte: professor, o senhor acha direito do trabalho uma matéria mais fácil para a segunda fase por ter poucas peças? E aí a sua escolha foi direito do trabalho, a minha também. Né? E aí eu já emendo com uma outra pergunta. Por que escolheu o direito do trabalho? Eu escolhi direito do trabalho por um raciocínio que eu não me arrependo. E conforme eu falei, eu precisava logo me formar e precisava logo ir para o mercado de trabalho e eu precisava logo ganhar dinheiro, enfim. E eu escolhi uma área, qual que foi o meu raciocínio? Eu vou escolher uma área que a demanda seja muito grande. Eu vou escolher uma área que não falte cliente. Eu vou escolher uma área que, se eu formar, eu não vou ter dificuldade de arrumar um emprego, caso eu opte por trabalhar no escritório de alguém, ou se eu abrir meu escritório, uma área que não vai faltar cliente. Eu estava parcialmente certo e parcialmente errado. Por que parcialmente errado? Porque na advocacia, todas as áreas têm muita demanda. Qualquer área que eu tivesse escolhido, eu iria ser útil do mercado. Então, eu estava parcialmente errado nesse sentido. Mas estava parcialmente certo, porque realmente a área trabalhista é uma área que tem muitas demandas e tudo. Então, eu escolhi direito do trabalho por esse motivo e também por uma afinidade. Eu tinha uma afinidade com o conteúdo. Não acho que o direito do trabalho seja mais fácil, não acho que o direito do trabalho seja o mais difícil. Acho que todas as áreas têm uma complexidade semelhante. O divisor de águas na sua escolha tem que ser afinidade, tem que ser gosto, tem que ser envolvimento com a matéria. Se eu gosto de civil é a melhor opção para mim. Se a matéria que eu gosto é penal tem que ser a melhor opção para mim. Não vá por esse caminho, essa tem mais peças, essa tem menos peças, essa é mais fácil, essa é mais difícil. Não vá por esse caminho. O que torna uma área mais fácil ou mais difícil é apenas e exclusivamente a afinidade com a matéria. Só isso. Eu tive uma afinidade muito grande com o direito do trabalho na faculdade. Não sei se é porque eu tive bons professores. A Maria Níbia, que é coordenadora da PUC, inclusive, foi a minha professora de direito do trabalho lá na PUC. Eu me apaixonei por ela, me apaixonei pelo conteúdo, fiquei encantado. Acho que teve influência, porque eu realmente gostei do direito do trabalho desde o primeiro dia. Enfim, afinidade. Perfeito. Eu sempre falo isso para os alunos, mas parece que o pessoal não consegue entender. Já foram feitas algumas pesquisas que as disciplinas que mais reprovam são trabalho e penal. E as que mais aprovam são constitucional e administrativo. E é muito simples a gente entender essa pesquisa. Grande parte dos estudantes escolhem trabalho ou penal porque existe um mito de que são disciplinas mais fáceis para a segunda fase da OAB. E não são. Como o professor Santiago falou, o grau de dificuldade de todas as 7 disciplinas é bem semelhante. Às vezes, em um exame específico, tem uma que vem um pouquinho mais difícil, no próximo ela vem mais fácil. E aí, quem escolhe constitucional e administrativo são estudantes que têm a certeza de que conhecem aquele assunto. Porque ninguém fala, eu vou fazer direito constitucional porque eu acho que vai ser mais fácil. Não, só escolhe constitucional aquela pessoa que tem certeza que gosta de direito constitucional. E deveria ser dessa forma também com as outras disciplinas, né? Quem está aí nesse momento entre 2 disciplinas, a dica que eu sempre dou, faça um simulado de cada uma dessas disciplinas. Aquela que você sentir mais facilidade,
é a sua disciplina. Não adianta ir na onda dos coleguinhas, né, dos amigos que falam, ah, faz penal porque é mais fácil, faz trabalho porque tem menos peças, porque isso não vai adiantar nada. Eu sei que o senhor é professor tanto de direito do trabalho, também de direito civil. Tem alguma dica específica, tanto de direito do trabalho quanto de direito civil, seja para a primeira fase ou para a segunda fase do OAB? Alguma matéria que os alunos têm que estudar mais, algum assunto que mais cai, que você acha que vai ser cobrado? Bom, no direito do trabalho, eu tenho percebido uma recorrência do tema dano moral, né? O dano moral nas relações trabalhistas é um tema recorrente, eu tenho percebido isso. Inclusive por conta da alteração legislativa da reforma trabalhista, né, que criou o capítulo do dano extrapatrimonial dentro da CLT. Realmente a FGV gosta muito de novidades, né? E assim, por mais que a reforma trabalhista já tenha alguns anos aí, mas ela acaba sendo tratada como novidade. O coordenador da banca de direito do trabalho da FGV, ele tem doutorado na área de dano moral também. Então talvez tenha alguma influência, não sei, mas o fato é que cai bastante. Ainda dentro da área trabalhista, a CLT remissiva, o vade-mecum remissivo é realmente um divisor de águas na área trabalhista, né? É uma OAB, é um livro aceito pela prova da OAB, que tem um índice muito bacana, ajuda muito ali pelo sumário, você vai achar todas as OJs, súmulas, artigos de lei que estejam relacionados com o tema que você precisa. Então, com certeza, é necessário adquirir esse livro de qualquer marca, de qualquer empresa, mas é importante conseguir uma CLT com índice remissivo. Inclusive, professor, em relação a isso, a Isabela ela fez um comentário aqui. Como eu faço para me localizar no vade-mecum com essa reforma trabalhista? Eu fico muito insegura quando eu penso nisso, principalmente para a segunda fase do OAB. Aí entra um bom material, né? O vade-mecum, esse padrão que a gente compra nas livrarias, Saraiva e outros, eles são livros muito bons, só que eles não são focados em prova da OAB, eles são focados no mercado de uma forma geral. Então você precisa pegar um vade-mecum direcionado à prova da OAB. Se você for fazer área trabalhista, por exemplo, esse com índice remissivo é fundamental. Então você precisa acho que a palavra-chave é essa, um bom material, um material que seja direcionado à prova da OAB. Você só tem que confirmar se o material que você está comprando para fins de segunda fase é permitida a entrada com esse material, porque tem alguns que não é permitido, tem algumas regras no edital do que pode, do que não pode, das obras, dos livros que são aceitos ou não, dos vade-mecums que não são aceitos ou não. É só verificar se o que você está comprando você vai poder levar para o dia da prova, na segunda fase. Fora isso, a escolha do material é uma decisão muito assertiva. E em relação a isso, em 2019 eu fiz uma análise de vários materiais aqui no canal e esse ano também comecei a fazer. Eu comprei 15 vade-mecums, eles estão chegando aos poucos, porque muitas editoras estão aguardando a sanção da lei de licitações para poder incluir, a nova lei de licitações, para incluir nesses materiais. Então alguns não chegaram, mas quem está em dúvida sobre o vade-mecum, dá uma pesquisada aí no canal, que eu já fiz um vídeo analisando o vade-mecum da Saraiva OAB e graduação. Fiz um agora na semana passada analisando o vade-mecum da RT e nessa quinta-feira eu vou fazer um outro vídeo analisando um outro vade-mecum da Saraiva, que é o OAB e concursos, tá? Eu mostro, eu falo, explico sobre o índice remissivo. Então quinta-feira vai ter mais uma live. Tem mais uma outra pergunta aqui, professor, da Mirtes. 10 anos de formado e sem atuar na área do direito. É mais fácil começar advogando ou tentar passar num concurso público? Repete a pergunta, por favor, que cortou para mim, professor. Então, olha só. 10 anos de formado e sem atuar na área do direito. É mais fácil começar advogando ou tentar passar num concurso público? O início da advocacia, ele é sempre difícil. O início da advocacia é sempre complicado, é sempre penoso. Mas eu digo com muita sinceridade, com muita tranquilidade. A advocacia vale a pena, a advocacia compensa sobre vários aspectos, sobre vários ângulos. Profissional, financeiro, realização profissional, a advocacia compensa demais.
Eu falo isso assim com segurança, baseado na minha experiência profissional. Mas os primeiros anos são penosos, se sobrevivem apenas os mais dedicados, né? Eu sempre digo que a advocacia é para os fortes. O concurso público, num país de tanta desigualdade, de tanto desequilíbrio socioeconômico, de tanta instabilidade econômica, cada dia o dólar está num preço, ser servidor público também não é um mau negócio, né? Tem excelentes remunerações, a tal da estabilidade é uma coisa muito boa. Então, tanto a advocacia quanto a estabilidade, perdão, quanto o concurso público, são caminhos excelentes. Eu sempre acompanhei na minha graduação, e hoje como professor eu continuo acompanhando, essa discussão. O que é melhor, a advocacia ou o concurso público? Para mim isso para mim é discutir o sexo dos anjos. Isso para mim é uma discussão sem cabimento. Porque depende do que você é, depende do seu perfil, depende do que você gosta, depende das suas aptidões. Em primeiro lugar, concurso público é um gênero que abrange dezenas de espécies. Às vezes, eu tenho aptidão para ser delegado, mas não tenho aptidão nenhuma para ser juiz. Quantas e quantas pessoas eu tenho notícia que estudaram muito para passar num concurso público e quando passaram simplesmente não suportaram, não aguentaram. Por quê? Porque hoje a pessoa que quer prestar concurso público, ela faz a seguinte conta: qual que é o salário, qual que é a carga horária. Ele não lembra que se eu passar para delegado, eu vou ter que ser delegado 8 horas por dia. Se eu passar para analista, eu vou ter que ser analista todo dia. Se eu passar para auditor fiscal, eu vou ter que ser auditor todos os dias. Eu vou ter que conviver com aquela profissão, com aquele trabalho, com aquelas atividades, com aquela rotina profissional, mais do que o que eu convivo com meu marido, com a minha esposa. Só que as pessoas não fazem esse raciocínio. As pessoas olham para o serviço público como se fosse uma coisa só, esquecendo que ganhar 20 mil reais por mês, ganhar 10 mil reais por mês, é muito bom quando você não ganha. Quando você passa a ganhar, você percebe que tem outras coisas envolvidas, você percebe que existe, que o prazer na profissão, a rotina... Por que tem tanto servidor público mal-humorado? Por que acontece tanto você chegar num órgão público e ser maltratado com uma pessoa com uma cara horrorosa para você? Porque a pessoa, às vezes, não está fazendo o que ela quer, o que ela gosta, ela está ali só pelo dinheiro, só pela estabilidade. Quantos advogados... Olha, eu estou cansado de ver advogado falar mal da advocacia. Por quê? Porque para muitos advogados, a advocacia não foi uma escolha. Para mim, Santiago, a advocacia foi uma escolha. Eu escolhi ser advogado. Inclusive, eu fui muito pressionado pela família, pelos professores, pelos colegas da faculdade, que eu tinha que prestar algum concurso público. Eu sempre quis advogar, eu escolhi a advocacia na minha vida. Quantos advogados eu vejo que não escolheram advogar? Estão ali porque aconteceu, estão ali porque não passaram no concurso público, estão ali porque foi o que sobrou. Uma pessoa dessa não vai ter sucesso profissional, uma pessoa dessa não vai se realizar. Uma pessoa dessa que não escolheu estar fazendo aquilo, não tem como ela ser feliz na profissão dela e, consequentemente, crescer profissionalmente, consequentemente, ganhar dinheiro. Então, para mim, essa discussão entre o que é melhor, o serviço público ou a advocacia, para mim, essa é uma discussão absolutamente desnecessária e inconclusiva. Por quê? O que você quer? Qual que é o seu objetivo? O que é o melhor para você? O que você gosta de fazer? Quais são as suas aptidões? A sua personalidade é mais voltada para quê? A minha personalidade, ela é claramente voltada para a advocacia. Por quê? Número 1, eu sou viciado num desafio. Número 2, eu amo gente, amo conversar. Número 3, detesto rotina. Aquela coisa de todos os dias ir para a mesma repartição pública, sentar na mesma cadeira, ter o mesmo colega de trabalho durante 20 anos, isso para mim é uma ideia insuportável. O que eu amo na advocacia? Cada dia é um dia diferente. E eu imagino que você tenha também um perfil empreendedor. Perfil empreendedor, até pela minha primeira graduação, que é a administração de empresas, né? Eu gosto do desafio, eu gosto da clientela, eu gosto do empreendedorismo, eu gosto de cada dia ter um dia diferente, eu gosto da ideia de chegar no escritório e ter um dia diferente a cada dia. Mas esse é o meu perfil. Tem gente que não se incomoda com uma rotina um pouco mais monótona, tem gente que não se incomoda. Tem gente que não se incomoda com uma coisa um pouco mais burocrática, um pouco mais repetitiva. Estabilidade não é uma coisa importante para mim, Santiago, porque eu gosto do desafio.
Mas para algumas pessoas, a ideia da estabilidade é fundamental. Aliás, algumas pessoas lidam muito mal com a ideia de não ter um fixo todo mês ali, um garantido. Tem pessoas que entram em depressão com a ideia de não saber exatamente o que vai ganhar no final do mês. Então, assim, é uma questão de perfil, de aptidão. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: sou advogado e conheço muitos servidores públicos da minha família, do meu ciclo de amizade. E posso dizer que as duas opções são extraordinárias nesse país. Que no país Brasil, ser advogado é uma ótima opção. No país Brasil, ser servidor público das mais variadas vertentes, órgãos, enfim, carreiras é também uma grande opção. Vai do que você gosta de fazer, do seu sonho, do que você quer para sua vida. Essa questão da estabilidade, a gente sabe que pesa muito, né? Eu vejo da minha experiência própria que antes de começar a fazer o curso de Direito, eu atuava em uma outra área, eu era da área de tecnologia, tinha uma boa estabilidade profissional, ganhava um bom salário, e quando eu comecei a advogar, eu tive muito essa dificuldade de não ter aquele salário ali no final de cada mês. Foi muito difícil conseguir lidar com isso. Mas quando você entende, se acostuma e se apaixona pela advocacia, tudo melhora. Mas eu entendo muito também aquela pessoa que depende do salário no final do mês ali e não consegue, às vezes, ficar 2, 3 meses sem ver nada de dinheiro, que é o que acontece, às vezes, no início da profissão. Então, o que eu vejo é que o concurso público, ele muda muito também a vida de algumas pessoas, né? Tem muitas famílias que realmente mudam completamente após um concurso público. Então, claro, isso vai depender de cada pessoa. Esse perfil empreendedor, né, o empreendedorismo que a gente tem na veia, só a advocacia vai conseguir proporcionar. Professor, para a gente poder finalizar, tem um comentário aqui do Juscelino Araújo, falou que já estudou comigo, atualmente estuda com o professor Santiago, mandou um abraço. E o Benedito Eduardo, ele está fazendo uma pergunta. Professor Santiago, dentro de toda a bagagem e experiência do senhor, qual é o maior desafio do aluno que acaba de se formar, seja ele já aprovado na UAB ou não? Olha, os primeiros anos da advocacia, meu querido aluno, são muito difíceis. É por isso que muitos desistem. Realmente não é fácil. Eu não tenho a intenção de construir uma ilusão para os alunos ou uma fantasia. O início da advocacia é, de fato, complicado. É complicado por quê? Porque você não tem ainda uma carteira de clientes. Você ainda não tem um giro de clientela suficiente para te bancar, para pagar as contas. Quando você atinge um nível de carteira de clientes, você tem um giro mensal, uma clientela, aí fica mais fácil. Agora, o começo realmente é complicado, porque os escritórios pagam salários muito baixos para quem é início de carreira, e para quem tem a intenção de trabalhar como autônomo, que foi o caminho que eu escolhi, ou seja, ser dono do próprio escritório, o começo é bem difícil. Eu mesmo contei com a ajuda de familiares, o começo foi muito complicado, passa pela cabeça da gente desistir, porque é realmente uma carreira empreendedora. E ser dono do próprio negócio, no começo, é sempre muito complicado. Mas depois vale muito a pena, né? Se você insistir e não desistir, depois vai com certeza valer muito a pena. Isso para quem escolhe a advocacia. Para quem escolhe o concurso público, é aquela história. Às vezes a pessoa tem que conciliar trabalho com estudo, que é muito difícil, trabalhar o dia inteiro, depois estudar à noite. Ou para aqueles que conseguem ficar sem trabalhar, sustentado apoiado por uma outra pessoa, pai, mãe, irmão, marido, esposa, também é muito difícil, mas quando a pessoa atinge a tão sonhada aprovação, o que o professor Almir colocou aqui para nós, eu já vivenciei muitas vezes. Às vezes a pessoa tem uma vida muito difícil, mas a aprovação em um concurso público dá um upgrade na vida da pessoa, né? O padrão de vida salta na hora. De repente a pessoa que começa a viajar, compra um carro, financia um apartamento, porque é isso que acontece. Então, eu acho que tanto para quem é concurseiro, ou seja, para quem está estudando para concurso, quanto para o advogado em início de carreira, eu acho que as duas opções são bem sofridas. Não vou mentir, não. É sofrido, é penoso. Mas depois de um tempo, para o concurseiro, quando ele atinge a aprovação, e para o advogado, quando ele se estabiliza no mercado, isso demora 2, 3 anos para acontecer, de 2 a 5 anos, a depender do profissional, quando ele atinge essa estabilidade, aí é só colher os frutos, que são bons.
Professor, e só para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para esses alunos que estão aí se preparando para o exame do OAB. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: vocês estão conversando com uma pessoa que é a prova viva de que o estudo pode transformar a vida de uma pessoa. Todo esse sofrimento de incerteza, de insegurança, de medo, eu vivi isso na pele e confesso que sofri muito. Mas depois que esses dias difíceis passam e que você começa a colher, você vê que tudo valeu a pena. Eu sofri muito, eu pensei em desistir. Aliado a todo o sofrimento, a angústia que a prova da OAB por si só já representa, eu ainda enfrentava muitos problemas financeiros, né, de passar muita dificuldade, o que só agrava o problema, mas tudo vale a pena. O estudo é transformador. Hoje a minha atividade profissional principal é com certeza a advocacia, mas a minha grande paixão é a sala de aula. O que realmente me dá gosto, me brilha os olhos, é a sala de aula. E um dos motivos de eu gostar tanto de ser professor e eu pretendo ficar numa sala de aula enquanto em pé eu conseguir ficar, das minhas válvulas motoras é justamente porque a educação, o ensino, o direito me transformaram em vários aspectos da palavra transformação. Em vários aspectos da minha vida, o ensino, o direito, a educação me transformaram. E eu quero dividir essa experiência com outras pessoas. Eu quero que outras pessoas vivenciem a maravilha que eu vivo, que é o direito, que é a ciência jurídica, que é a advocacia. Eu quero que outras pessoas tenham esse gosto. Eu quero ajudar outras pessoas como eu fui demais ajudado. Então, o meu conselho é: não desista. Eu sei que parece difícil demais. Em tempos de pandemia, então, eu penso que deve ser mais complicado ainda para quem está estudando essa fase. A incerteza de você não ter sequer uma data de prova. Eu acho que isso deve ser perturbador. Mas não desista. Por que, Santiago, não desista? Porque vale a pena. Vale a pena. A colheita chega. Às vezes parece que está longe demais. Às vezes parece que não vai chegar nunca, né? Eu cheguei a perguntar para Deus, e até peço perdão para Deus. Eu cheguei a perguntar para Deus, falei: Deus, as coisas dão certo para todo mundo, por que para mim não dá? Por que meu dia nunca chega? Eu vou confessar para você, professor Almir, que do ponto de vista da espiritualidade, eu cheguei a blasfemar nesse sentido, a fazer esse tipo de questionamento para Deus. E hoje eu já me arrependo de ter questionado Deus dessa forma, porque valeu a pena, a colheita chegou. Então, para quem não parar de estudar e para quem acreditar, a colheita chega. Você só tem que sobreviver à caminhada. Só isso. Perfeito. Professor Santiago Freire, foi um prazer enorme poder bater esse papo contigo. Suas palavras certamente vão motivar muito esse pessoal que está estudando aí para o exame do AB. Muito obrigado. Almir, professor Almir, o seu projeto é muito bonito. O seu projeto ajuda muita gente. É um projeto brilhante, realmente está de parabéns por se preocupar com o aluno, por ter... às vezes na sala de aula a gente está focado muito em conteúdo, preparar o aluno para a prova, mas existe esse trabalho fora da sala de aula, que é um trabalho emocional, de orientação, de apoio, de direcionamento, e eu te admiro há muito tempo acompanhando o seu trabalho nesse sentido. Parabéns e obrigado por ter me permitido fazer parte um pouquinho disso. Eu que agradeço, espero que você que assistiu tenha gostado desse bate-papo e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.